Bruna, na hora. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao 22º Seminário Internacional de Leite e Queijos, que tem como tema neste ano queijos artesanais versus os queijos industriais, o que une e o que separa. O seminário é uma promoção da AGL, Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios, com apoio da cooperativa Santa Clara e patrocinado por Tetra Pak, Maxane, Saco do Brasil e Globo Inox. Para darmos início ao evento, gostaria de convidar o presidente da AGL, senhor Amado Mendes, para nos dar as boas-vindas. Uma boa tarde a todos, um prazer tê-los por aqui. A AGL é uma instituição que foi fundada em 24 de agosto de 1979, quer dizer, há 41 anos. É uma associação sem fins lucrativos para fortalecer a cadeia do leite. Estamos desenvolvendo e aprimorando, reformando o nosso site, que em alguns dias mais estará disponível. Eu gostaria de poder agradecer, antes de começar toda esta apresentação, em primeiríssimo lugar, a todos os produtores incansáveis de leite que abastecem todas as indústrias do Brasil e da América Latina. E nesse momento eu quero colocar, sempre estarei anunciando um que esteja representando cada uma desses agradecimentos, e neste caso dos produtores de leite, eu queria falar do senhor Rogério Sautier, que faz muitos anos se dedica à produção de leite e é o presidente da nossa apoiadora Cooperativa Santa Clara. Em segundo lugar, eu quero agradecer aos colegas de diretoria da AGL, a engenheira Bruna Bresolin, que foi quem fez a apresentação, e a professora Amanda Mota, assim como também o restante dos componentes da diretoria da AGL, pela dedicação e perseverança. Quero agradecer ao Ministério da Agricultura, Pecuária, pela pessoa da ministra Teresa Cristina, pela superintendente, a engenheira Helena Pan Ruggeri, a senhora médica veterinária Milene Cristine C. e ao senhor médico veterinário Alexandre Leal. Ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, à Secretaria da Agricultura e ao Instituto Gaúcho do Leite, por entenderem que o agro e o setor leiteiro são, desde um princípio, pilares do desenvolvimento econômico e social, representados pelo senhor governador Eduardo Leite. Ao Sindilat, Sindicato das Indústrias e Laticínios do Rio Grande do Sul, representado pelo seu presidente, o senhor Alexandre Guerra. A APIL, Associação de Pequenas Indústrias de Laticínios do Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo seu presidente, o senhor Délcio Giacomini. A Cooperativa Santa Clara, representada pelo seu diretor, o senhor João Seibel, e o senhor Daniel Misturini, do setor de TI, pelo seu apoio incondicional em todo momento. A Prefeitura de Carlos Barbosa, através do seu prefeito, o senhor Evandro Civetti, que sempre foram apoiadores das nossas iniciativas e do setor. Novamente aos patrocinadores Tetra Pak, Globo Inox, Maxane e Saco do Brasil,
que acreditam na construção de um setor que tem a capacidade de distribuição de renda e aporta à sociedade alimentos de alto valor biológico. Estamos com mais de 1.000 participantes inscritos das mais diversas partes e recantos do Brasil, assim como também pessoal na França, no Uruguai, na Argentina e no Equador. Eu quero passar a palavra agora à Bruna, que vai dar prosseguimento à nossa apresentação. Bruna, continua. Obrigado a todos pela participação e a pessoa ali que vai apresentar, será um prazer tê-la conosco em outros eventos. Bruna, é tua. Está mudo, Bruna. Pessoal, antes de chamar a nossa palestrante, a gente gostaria de repassar algumas informações. A palestra terá duração de até 40 minutos. Nos 20 minutos seguintes, o tempo será destinado a responder algumas das perguntas que forem enviadas por vocês pelo chat. A palestrante disponibilizará o seu contato para aqueles que não tiverem as suas perguntas respondidas. E, de qualquer modo, todas as perguntas enviadas serão respondidas pela palestrante em um vídeo que será disponibilizado no canal da AGL no YouTube, assim como será disponibilizada a gravação da palestra de hoje. Os certificados serão enviados por e-mail para os participantes que assistirem a no mínimo 75% do tempo da palestra. Débora, eu passo então a palavra para ti, a senhora Débora Carvalho Pereira Esperaczar. Débora, no Brasil, ela é diretora da Associação Sertão Brás, de apoio ao queijo artesanal desde 2014 e é jornalista do blog Só Queijo, do jornal Estado de São Paulo, desde 2017. É mestre queijeira da Guilda Internacional de Queijeiros desde 2015 e, na França, é professora na Escola Mons Formation desde 2017 e jornalista da revista Professeur Formager desde 2012. É doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem pós-doutorado com a pesquisa Produtos Lácteos, as redes de influência na internet. Débora, seja bem-vinda e agora é contigo. Débora está no mudo. Vocês estão me escutando agora? Sim. Perfeito. Mas eu acho que saiu a minha apresentação. Tá certinho? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, agora voltou. Perfeito. Então, quero agradecer e parabenizar pela iniciativa. Realmente muito importante a gente falar de queijo artesanal e a gente falar de queijo para fortalecer a cultura queijeira no Brasil. E eu fico muito feliz de poder participar, espero corresponder às expectativas e espero poder responder todas as questões depois. Então, eu já fui apresentada pela Bruna, né? Depois eu posso disponibilizar essa apresentação também que vocês estão assistindo. Não vou repetir, então, a minha apresentação, mas dizer que já tem 10 anos, praticamente, que eu trabalho nessa missão de divulgação do que é o queijo artesanal no Brasil, a nível internacional também, e eu vou apresentar para vocês um pouco do meu percurso, que explica um pouco as tendências, porque o objetivo dessa palestra é falar das tendências do queijo artesanal agora, e eu acho que como o mundo anda tão globalizado, essas tendências, elas estão também bem gerais, tanto na França quanto no Brasil, a gente tem visto as mesmas tendências.
Então, sobre essa controvérsia do que é queijo artesanal, o que é queijo industrial, eu queria primeiro ler para vocês o que é queijo artesanal segundo o MAPA, né, que essa citação que vocês estão vendo, ela é a definição que o MAPA estudou, né, foi mais de um ano de reuniões e discussões no MAPA para definir o que é queijo artesanal, justamente para conseguir regulamentar a lei do selo arte, que foi assinada ano passado, ela já foi assinada há 2 anos, ela já foi regularizada, que é uma lei que passa a obrigação de regulamentação do selo arte para os estados. Então, eu acredito que isso foi uma medida muito positiva do MAPA, porque considera exatamente o tamanho continental do nosso país, e cada estado vai poder considerar as particularidades históricas, contextuais e sanitárias, segundo a tradição de produtores artesanais do seu estado. Então, segundo o MAPA, um produto artesanal é algo que é feito né, de matérias-primas de origem animal, né, com uma origem determinada, né, então esse produto ele está ligado, contextualizado à sua geografia, e ele tem que ser resultante de técnicas manuais, e que o produtor tenha um domínio integral do processo produtivo. Então, essa definição é uma definição que ainda vai fazer com que cada estado possa refletir muito o que é esse domínio integral, por exemplo, porque hoje em dia algumas práticas manuais são muito penosas para o produtor. Então, se o produtor estiver transformando 500, 800, 1.000 litros de leite, será que ele pode ter uma queijomatique que ela vai cortar para ele? Não, não pode. Então, tem várias coisas que vão ser discutidas a cada estado e a gente ainda espera o que vai ser essa regulamentação. Por outro lado, eu tenho uma outra concepção de queijo artesanal que eu aprendi na escola Émile Biot de Poligny, na França, que é uma das principais escolas da indústria leiteira na França, e as escolas Émile, que tem também La Roche-sur-Foron, cada região queijeira, são 5 escolas Émile na França, elas elas têm uma outra definição para diferenciar o que é artesanal e o que é industrial. E eu gosto muito dessa definição, então eu trouxe para vocês para a gente refletir junto, pensar junto. Então, aqui na França, artesanal é um produto que você adapta a sua tecnologia à qualidade do leite. E um queijo industrial, você adapta o leite ao resultado padrão que você quer alcançar. Isso aí já é uma concepção bem profunda, mais profunda, que faz a gente pensar, por exemplo, o que é um produto artesanal industrial. Eu nem gosto muito de confrontar tanto dessa forma, porque eu acho que a fronteira ela não é tão clara assim. E a gente vai ver ao longo dessa apresentação que vários produtores artesanais se apropriam de métodos industriais e produtores industriais também estão se apropriando de conceitos e métodos do artesanal. É o que a gente mais vê hoje, tanto na França, eu vou dar alguns exemplos, como no Brasil também. Então, por exemplo, você tem uma receita de um queijo Minas artesanal. Você tem um leite que hoje ele está mais gordo, amanhã ele está mais forte, você tem um fermento que pode estar mais fraco, que pode estar mais forte, e o produtor ele tem que ter essa sensibilidade para olhar a matéria-prima que ele vai transformar e se adequar, saber se ele vai pôr mais fermento, saber se ele vai deixar a massa coagular mais tempo ou menos tempo. E por outro lado, no industrial, essa adaptação do leite se faz pela padronização da matéria-prima. Então, se o leite for pasteurizado e ele for desmineralizado, eles vão acrescentar minerais nesse leite. Você pode acrescentar gordura, creme de leite. Então, a gente tem um produto constante que a gente quer
que ele seja sempre constante. O queijo artesanal, nem sempre a gente consegue, com a intervenção tecnológica, ter um produto constante. Pelo contrário, é um queijo variável, que ele varia com as estações, ele varia até com o humor do produtor de queijo no dia, ele varia se está chovendo muito, se está mais sol. Então, a gente vê as variações sazonais desse queijo artesanal, por exemplo, na Serra da Canastra, na região de Araxá, a gente tem o queijo casquinha, que é um queijo que tem uma proteólise embaixo da casca, e ele dá um creminho embaixo da casca, a casca fica toda enrugada. Para eles, isso sempre foi um defeito, agora isso está sendo valorizado como uma qualidade. Era um defeito porque antigamente, na hora de transportar esse queijo, que o queijo ia ou no lombo do burro, ou dentro de bambus gigantes para ser transportado até as regiões onde ele ia ser vendidas, esse queijo que melava embaixo da casca, ele não era bom para ser transportado, então as pessoas não queriam, mas eles eram obrigados a conviver com esse queijo, que todo ano, na época de setembro, outubro, que começa a chuva e que a umidade do ar fica muito saturada, dá essa proteólise naturalmente no queijo, e é a mesma coisa que eles não conseguem controlar também, aparecimento de olhaduras propiônicas. Geralmente é na mesma época, em setembro, outubro, novembro, que as vacas têm mais abundância de pasto para poder se alimentar sem silagem, que a alimentação da vaca está mudando, aparecem naturalmente mais bactérias propiônicas. Então, eles têm que, de certa forma, justificar para o consumidor que essa transformação acontece. E o meu percurso enquanto na Associação Sertão Brás, a gente começou intercâmbios com a França em 2012, justamente para tentar valorizar e batalhar, fazer um lobby político para tentar legalizar esse queijo de leite cru artesanal no Brasil, que a gente sabe que toda essa legislação sempre foi um pouco difícil para avançar nisso, justamente também pelo tamanho do nosso país e por ter realidades tão diferentes. A gente tem pessoas nas regiões queijeiras de Minas Gerais que transformam o queijo transformam o leite cru logo após a ordenha. A gente tem, por exemplo, na região do Nordeste, pessoas que coletam o leite e depois eles são obrigados a reaquecer esse leite para poder transformar. Então, as realidades das regiões produtoras são diferentes e isso obriga a gente a ver essa situação de uma forma mais complexa. Uma outra iniciativa nossa foi o lançamento do livro Os Queijos de Leite Cru, que é traduzido do original em francês, que é gratuito no site da Sertão Brás, que nós tentamos passar um pouco o que é essa diversidade queijeira francesa. E temos sempre também diálogos com autoridades sanitárias e projetos de assistência para produtores terem consciência também do que o mercado está querendo hoje enquanto queijo artesanal. Também fizemos parcerias com alguns restaurantes de São Paulo para convencê-los que eles poderiam comprar esse queijo, que é um queijo mais autêntico, que é um queijo que tem uma história, que tem um sabor diferenciado, e para tentar mudar a imagem do queijo artesanal no Brasil, que sempre foi uma imagem muito ligada a uma coisa clandestina, a uma coisa sem segurança alimentar, a uma coisa feita sem boas práticas de higiene, de gestão do rebanho. Então, eu acredito que esse boom do queijo artesanal, esse sucesso que o queijo artesanal está tendo hoje, em 2020, vem de todo esse longo trabalho que a gente tem feito. Então, uma das iniciativas foi trazer alguns queijos frescos de Minas Gerais para a França, foi uma primeira experiência que a gente fez, e 2 curadores que estão na foto aceitaram curar 10 queijos diferentes. Os queijos, a matriz era igualzinha, eram queijos da canastra e do cerro, que tem praticamente a mesma tecnologia de fabricação, mas no final de 4 meses de cura, nós conseguimos 10 queijos completamente diferentes, um na cachaça, um com casca de mucor, um com casca de ácaro, um com casca lavada, um com casca natural, que o geotricome cresceu naturalmente.
E isso também aconteceu por um contexto do meu destino profissional, que eu vim fazer o meu doutorado na França, e eu comecei a ter contato com esse mundo queijeiro francês, e como eu já era ligada à Sertão Brás e assumi a direção da Sertão Brás, eu me senti muito na obrigação de transmitir essa cultura queijeira francesa para o Brasil, que eu acho que seria muito bom para enriquecer o trabalho dos produtores. E da mesma forma, a gente publicou muitas reportagens da França no Brasil para incentivar e inspirar as pessoas para que o Brasil não seja um país de queijo artesanal de um só queijo, né? Só um queijo tipo Minas. Então, a gente motiva outros produtores a testarem novas receitas. Isso veio também com algumas formações profissionalizantes no Brasil, que a gente organizou, levando pessoas, como vocês estão vendo, o Hervé Mons e o Laurent Mons, ao Brasil, para poder dar essa noção mais complexa do que é o mundo do queijo artesanal. No início, eram só formações de maturação, que foi o primeiro terreno que a gente atacou, mas em seguida a gente viu também que a cadeia do queijo, ela é global. Então, eu vejo muito no Brasil uma tendência de, na cadeia do queijo, valorizar só o produtor de queijo. Mas não, a gente tem que valorizar também o vendedor de queijo, a pessoa que promove esse queijo, pesquisadores de queijo, jornalistas de queijo. Então, a gente resolveu expandir essas formações justamente para formar pessoas para vender esse tipo de queijo, para cortar esse tipo de queijo, para fazer análise sensorial desse tipo de queijo, e isso culminou numa parceria com a Escola Mons, na França, que tem recebido brasileiros e também outros estrangeiros que nos contactaram. O caso do David Asher, que foi em São Paulo, aliás. O David Asher, ele é um pioneiro da utilização de fermentos naturais para queijos no Canadá e nos Estados Unidos, que dá cursos no mundo inteiro. Então, ele teve também no Brasil para tentar passar essa história do queijo artesanal com kefir, o queijo artesanal láctico, que pode fermentar de 24 a 48 horas, e isso tudo fez todas essas iniciativas. A gente foi conseguindo mudar na cabeça do grande público o conceito negativo que o queijo artesanal tinha antes, como uma coisa que era clandestina, que não era segura, e ele começou a ganhar status de alguma coisa mais confiável, autêntica, original, ligada a uma história. E a gente começou a ganhar admiração de consumidores mais conscientes que têm essa militância por uma comida de verdade, sem conservantes, sem aditivo químico, sem corantes, sem a desnaturação do leite, porque a partir do momento que a gente faz algum tratamento térmico no leite, você já tem que interferir com algum complemento para poder assegurar que você vai ter uma boa fabricação, senão o leite desmineraliza. E uma das iniciativas também foi a publicação do filme O Mineiro e o Queijo, que passou em rede nacional no cinema brasileiro, que a gente teve mais de 150 mil espectadores que viram esse filme, que foi uma forma de dizer também que a gente tinha esse problema com queijo artesanal, porque eu sou mineira, posso falar, mineiro, se tem um problema, não gosta de falar disso. Então, foi justamente colocando luz nesse problema e falamos, temos esse problema que o queijo de leite cru é um produto clandestino, é um produto que não é visto com segurança, e foi falando nisso, explicando isso através desse documentário, principalmente, que a gente conseguiu começar a ganhar a confiança do público. Então, outra parte desse trabalho foi também começar a inscrever queijos brasileiros, e alguns que eu trazia para curar na França também, em concursos internacionais, e em 2015 foi a primeira medalha que a gente ganhou, em 2017 foram 12 medalhas, e em 2019 foram 59 medalhas, né, que culminou também no Mundial do Queijo do Brasil, porque as pessoas estrangeiras começaram a perguntar, mas tem queijo no Brasil? Nossa,
mas vocês fazem queijo como? Todo mundo curioso, e isso atraiu uma grande comitiva da Guilda Internacional dos Queijeiros, que é essa associação que eu faço parte, e que esteve no Brasil o ano passado, pessoas da França, do Japão, da Austrália, da Itália, para conhecer e viram que realmente existe esse queijo artesanal, e esse queijo artesanal está se afirmando cada vez mais. A prova disso é que a gente teve 955 queijos inscritos no Mundial do Queijo do Brasil, que aconteceu em Araxá, né, que foi um momento, vocês podem ver a foto, que foi realmente de muita emoção para todo mundo, provar todos esses queijos, valorizar, fizemos formações, e a gente sente que essa fronteira muito marcada entre artesanal e industrial, na minha opinião, não faz bem para a valorização da cultura queijeira como um todo no Brasil, né? Eu acho realmente uma pena que no concurso do Instituto Cândido Toches, que é uma instituição que eu respeito muito, não aceite queijo de leite cru. E nesse concurso, então, nós aceitamos foi o primeiro concurso no Brasil que a gente aceitou queijo artesanal e industrial junto, porque quando um cliente chega num supermercado ou numa loja de queijos especializada, as pessoas ainda não têm muita consciência de falar, esse queijo é artesanal, esse queijo é industrial, esse conceito, ficar colocando muito um conceito de frente para o outro, é bom para a gente tentar entender, mas eu não sei como isso é visto pelo consumidor, a gente ainda está no começo disso tudo. E outra coisa que favoreceu também o fortalecimento do mercado de queijos artesanais no Brasil foi a globalização do mercado. Então, a globalização quer dizer também muita gente podendo viajar, agora não é o caso mais, mas de 10 anos para cá, a gente teve muito mais gente viajando para a Europa, provando novos queijos, chegando no Brasil, querendo copiar a receita, querendo procurar um queijo que faça isso. Então, queijo com mofo, que antes era um pouco uma aberração, ele começou, como se tivesse caído o raio gourmetizador em cima da cabeça do queijo artesanal. Então, o queijo com mofo, que antes era considerado um defeito, está começando a ser valorizado como um queijo gourmet, um queijo para você comer numa degustação, que é diferente do queijo que você vai comer no café da manhã, por exemplo, que é um queijo mais fresco, que não é um queijo tão trabalhado na questão da maturação. E tudo isso, todas essas formações, essa troca de informações e todo esse investimento na transmissão desse conhecimento, desse savoir-faire queijeiro francês para o Brasil, está dando esse upgrade nos consumidores que estão buscando agora esses produtos. Então, eu tenho, por exemplo, muitos amigos da indústria também, super queridos, que me falam, por exemplo, o nosso queijo azul, eu tenho que passar natamicina em volta, porque se o meu cliente chega e o azul ele está na casca, o cliente liga e reclama. Mas o que esse mofo azul está fazendo na casca do queijo? Mas se o mofo está dentro, não, é uma característica do queijo. Mas o mofo é o mesmo. Então, a gente ainda tem que dar esse passo para doutrinar, educar mais esse cliente, para mostrar que mofo não faz mal para a saúde, né? Tem pesquisas que mostram isso, inclusive no Brasil, né? Um pesquisador, Luiz Roberto, da Universidade de Lavras, a gente publicou uma pesquisa dele na revista número 2, Profissão Queijeiro, provando que não existe mofo que faz mal para o ser humano em queijo. Esses mofos em outros alimentos, em outros suportes, como farinha, onde o pH favorece, eles podem produzir toxinas. Mas na casca do queijo, ele não produz toxina, porque o pH do queijo favorece que seja dessa forma.
isso também, essa explosão do queijo artesanal, ela fez emergir novos atores na cadeia do queijo brasileiro. Primeiro é o comerciante especializado em queijo, que no Brasil a gente nem tem um nome para isso. Nos países anglofônicos, é cheesemonger. Cheesemonger é um comerciante de alguma coisa um pouco subversiva. E na França é o crémier fromager, que seria o cremeiro queijeiro, a gente também não tem uma tradução para essa expressão, que são os profissionais que têm uma loja de queijo, uma boutique de queijo na França, como eles falam, é uma boutique que pode ter de 150 até 400 referências de queijos, que variam de acordo com a estação, o queijo é cortado, o queijo fica exposto. Então, toda a regulamentação francesa favorece que essas lojas sejam organizadas dessa forma. E a gente tem vários comerciantes no Brasil que estão investindo nesse modelo de loja de queijo, né? Na foto vocês podem ver em cima à direita, ao centro, é a Marina, do Teta Cheese Bar de Brasília, que tem uma gama enorme de queijos em Brasília. Os três à direita embaixo são de São Paulo, que é o Elvio Rocha, da Trem Bom de Minas, o Falco, da Galeria do Queijo, a Mônica, e à esquerda, com esse teto barroco, é uma vendedora de queijo numa cidadezinha perto de São Francisco, nos Estados Unidos, que também aconteceu esse boom do queijo artesanal nos Estados Unidos. Isso eu consegui, na minha última pesquisa de pós-doutorado, mapear como isso está acontecendo nas redes. Então, segundo os resultados que eu obtive na minha pesquisa, comparando mais de 30 mil sites que falam de queijo em mais de 30 países, e eu concentrei a pesquisa sobre quase 2.000 sites, a gente vê que a imagem do queijo artesanal, do queijo de leite cru, ela está sendo muito fortalecida, principalmente em países como o Brasil e os Estados Unidos, que são países que não têm uma tradição queijeira igual a Itália, a França, Portugal, Espanha, porque na Europa isso já é tradicional, isso já está incrustado na cultura dos europeus. Então, esse boom agora do queijo artesanal realmente está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil. Então, nos Estados Unidos a gente observa, já tem uns 20 anos esse movimento do queijo artesanal nos Estados Unidos, a gente vê uma militância pelo direito de produzir com leite cru, a gente vê muitos concursos de cheesemongers, que são esses especialistas, então eles vão cortar queijos na frente dos jurados, eles vão fazer degustações, e tudo isso, de alguma forma, vem para fortalecer essa cultura queijeira. Então, eu queria falar também de alguns desafios para a gente fortalecer isso ainda mais, né? Um dos primeiros desafios é a transparência, que exige uma organização muito grande de um produtor que não está preparado, talvez, para ir, como é a definição de queijo artesanal no mapa, né, que o produtor domine todo o processo, né? Então, quer dizer que o produtor é obrigado a produzir o leite, transformar em queijo, curar esse queijo, vender esse queijo. Dominar todo o processo já seria isso. E a gente vê que a cadeia ela já está se ramificando. A gente tem curadores que estão aparecendo, né, pessoas que compram queijo e estão construindo caves porque querem fazer um queijo autoral, querem fazer um queijo com a sua assinatura, que foi cultivado tal mofo, que seja um mofo natural ou não. E essa transparência, a traçabilidade é uma das coisas super importantes também. Então, o dia que o queijo foi feito, quais cuidados que ele passou na cura, que tipo de fabricação, né? E a gente está vendo agora mesmo a emergência de selos de certificação que comprovam a qualidade do leite, como o selo A2A2, que o movimento Beba Mais Leite lançou, o selo de bem-estar animal, tem também um outro selo de bem-estar animal americano que já está no Brasil há mais de 20 anos, mas
ele não pegou para queijo, ele é mais utilizado para o mercado de aves e ovos, e essa transparência está acontecendo porque o consumidor, hoje em dia, ele quer saber até o nome da vaca, ele quer saber o que a vaca come, como a vaca vive, e o consumidor, ele exige essa autenticidade, porque as pessoas estão muito desconfiadas e receiosas de muitas doenças da modernidade que a gente tem visto, como obesidade, depressão, autismo, e tudo isso tem sido muito ligado a uma alimentação de alimentos ultraprocessados. E esse tipo de iniciativa tem feito com que o mundo industrial e artesanal na França, por exemplo, tenha se unido muito. Então, tem vários supermercados na França que têm feito alguns quiosques dentro, só de queijos artesanais, que são cortados na frente do consumidor, que são de leite cru. Isso já é um exemplo do que eu acredito que é essa aproximação. Outro desafio para a gente é que a gente não pode fazer queijo artesanal bom com leite de má qualidade, porque se o leite não está bom, você pasteuriza ele. Se o leite não está rico em gordura, você pode colocar um creme nele, na indústria. Mas no queijo artesanal, não é a filosofia do queijo artesanal. Então, o queijo artesanal existe um controle muito maior da qualidade do leite desde a gestão da pecuária da fazenda. E aí eu estou recebendo uma pergunta aqui, que como fazer o controle sanitário do queijo, haja vista que muitos produtores de leite e queijo podem não ter uma boa qualidade sanitária do leite e nem mantém o queijo no tempo mínimo de maturação, para reduzir e eliminar a carga de micro-organismos patogênicos. Então, tem duas questões nessa pergunta aqui. Primeiro que o selo arte agora tem uma outra lei, que é a lei do queijo artesanal, que até no número confunde, porque a lei do selo arte é a 13.680 e a outra é 13.860. A lei do queijo artesanal, ela vai exigir, por exemplo, certificação de brucelose, tuberculose, para todos os rebanhos que querem fabricar com leite cru. Isso, apesar que muitos produtores resistem a essa ideia, eu acho que é completamente adequada essa ideia, porque na França essas doenças foram erradicadas. A gente tem que trabalhar junto para que essas doenças possam ser erradicadas também no Brasil. E se essas doenças forem erradicadas, a gente não precisa ter problema com o tempo mínimo de maturação de queijo, porque esse queijo vai estar sendo feito com leite de qualidade. Então, aqui na França, por exemplo, a gente compra queijo de leite cru no mercado que foi feito na véspera. Não tem esse mínimo de maturação. Até porque essas pesquisas de tempo mínimo de maturação que o Brasil adotou, de 60 dias, por conta da brucelose, que foi copiando a legislação norte-americana, essa pesquisa já está ultrapassada. A gente vê que se tem o problema da brucelose no queijo, se ele está contaminado, eles conseguem até com mais de 90 dias. E hoje em dia a gente tem um problema grave, que são as toxinas da E. coli, a xigotoxina, que ela pode continuar no queijo ainda. Então, se o seu leite cru é de qualidade, você já garante a qualidade desde o leite. Então, você não tem que preocupar. Se o leite é bom, ele vai transformar no queijo bom. Você não vai ter que preocupar. Será que maturou tantos dias? Será que maturou outros dias? Até porque essas pesquisas de tempo de maturação que foram feitas no Brasil, que para a canastra deu 21 dias, para o cerro deu 17, para Araxá deu 14, um outro pesquisador refez a pesquisa para o cerro e ele conseguiu 10 dias. E eu acho que não seria viável a gente pensar nisso em termos de dias de maturação, porque se o queijo é maturado dentro da geladeira, por exemplo, é como se ele não tivesse passado, se ele for conservado 21 dias na geladeira,
ele vai conservar o peso dele, ele vai... Então, isso aí não entra na cabeça dos franceses, essa questão de mínimo de dias de maturação. Aqui, o mínimo de dias de maturação é considerado para você conseguir um resultado organoléptico no queijo. Então, o queijo, tem um queijo que eu apresentei essa semana no meu canal do YouTube, que é o queijo Laguiole, ele é vendido a partir de 4 meses. Mas não é porque ele está seguro a partir de 4 meses. Ele está seguro desde o dia que ele foi feito. Ele é vendido a partir de 4 meses, com leite cru, de uma cooperativa que eu visitei que coleta leite de 65 produtores e transforma cru todos os dias. Ele é vendido com 4 meses porque eles acreditam que com 4 meses o queijo está com uma qualidade de sabor, de cor, de textura que ela vai ser adequada para o consumidor que eles querem oferecer esse produto. Outro problema que a gente tem nos queijos artesanais são os fermentos naturais, que são muito mais fáceis de desandarem. Né? Eles sofrem ataque de fagos, ele pode não funcionar, então o produtor tem que ir lá buscar um fermento no vizinho, trocar, alternar, fazer uma rotatividade natural dos fermentos. Por outro lado, é um desafio que pela tendência que a gente tem hoje em dia de domar esse queijo vivo, e se tem um fermento que é selvagem, você garante a conexão você garante a conexão do terroir, do território e das bactérias naturais do território com o seu queijo. Na França, nós lançamos ano passado um coletivo de leite cru, que vai se transformar numa fundação agora, justamente para valorizar todo esse patrimônio da microbiodiversidade queijeira, né, que tem sido apontado como um queijo melhor para a saúde, porque é um queijo que vai colonizar seu intestino com bactérias boas, né, as leveduras, por exemplo, as bactérias do queijo, elas conseguem sobreviver no aparelho digestivo e chegar no intestino e colonizar seu intestino. Então, a gente tem esse gráfico, por exemplo, que eu não traduzi, mas é um gráfico que à esquerda são as doenças infecciosas. De 1950 a 2000, a gente teve uma queda muito grande, graças a Deus, felizmente, de doenças infecciosas, como tuberculose, hepatite, coisas que eram muito comuns, e com toda a evolução da medicina, de antibióticos, e com todas as ações sanitárias que foram muito necessárias, pasteurização, a gente não pode falar mal de pasteurização. Pasteurização é uma coisa que foi muito necessária, salvou muita gente de morrer, né, antigamente. Mas, por outro lado, no gráfico da direita, vocês podem ver que tem doenças que de 1950 a 2000 aumentaram muito, que são doenças respiratórias, esclerose múltipla, autismo, diabetes, e pesquisadores associam, eu participei de um congresso só sobre isso, pesquisadores associam o aumento dessas doenças, que a gente chama de doenças contemporâneas e doenças autoimunes, ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, que são alimentos ou que não têm microbiodiversidade, eles são muito pobres em micro-organismos, ou eles utilizam micro-organismos que são muito padronizados. Então, a gente está perdendo essa riqueza da microbiodiversidade do corpo, né? E, bom, outra questão que é um desafio para o queijo artesanal é a gestão das estações, da sazonalidade, porque os queijos de seca e verde, inverno e verão, eles são diferentes, então eles têm que ser valorizados de forma diferente. Os picos de consumo de queijo no inverno e no verão também não coincidem. A gente come mais queijo no inverno, no Brasil e na França também, e por outro lado, a produção leiteira é muito maior no verão. Então, a gente tem também essa tendência que é uma gama de queijos mais diversificada de acordo com as estações.
isso tudo, para que esse queijo artesanal seja vendido, a gente precisa educar os consumidores. Educar, e aí tem um exemplo muito bom, que é o Ivair da Canastra, que ele vende o queijo feito de manhã, o queijo feito de tarde é mais caro, porque ele é mais gordo, ele tem um outro perfil sensorial, os clientes percebem essa diferença e eles pagam por essa diferença. Então, isso é um excelente exemplo que a gente pode conseguir fazer essa educação dos consumidores. Então, os produtores têm que investir mais em degustações dirigidas, e eu acredito também que todo esse movimento de fortalecimento do queijo artesanal está acontecendo no Brasil, com o apoio de órgãos como o SEBRAE, o MAPA, as federações estaduais de agricultura, as próprias secretarias estaduais de agricultura, associações, a Emater também é importantíssimo, faz um trabalho incrível com produtores de queijo artesanal, e a gente tem visto que está se formando um público consumidor bem engajado, que valoriza, que mistura esse queijo com afeto, né? E o queijo artesanal realmente ele é ligado com a história humana, né? Então, os produtores eles têm esse charme de poder vender o queijo atrelado com a sua história. Então, quando eles se apresentam, eles contam a sua história, como eles chegaram no queijo, passaram dificuldades, testaram várias receitas. O queijo do nome geralmente é batizado com o lugar, ou batizado com alguma coisa relacionada à história. Então, tudo isso tem fortalecido também essa filosofia, esse movimento de valorização do queijo artesanal. E a mesma coisa para os queijos autorais, né, que eu falei mais cedo, que os queijos, que outros atores estão surgindo nessa cadeia do queijo, né? Um dos atores são os curadores, né? Os curadores de queijo, maturadores, como o João Belo, que vocês veem à direita, que ele investe, ele compra queijos da região do Cerrado, e ele investe na diversificação desses queijos, a Marina em Brasília, né? O queijo autoral da Vanessa, da queijaria Pardinho, em São Paulo, que é a única do Brasil que tem CIF e produz com leite cru, e ainda consegue fabricar em tacho de cobre. Então, tudo isso agrega valor à história desse produto. Assim como as próprias iniciativas para valorizar essa produção, que são as rotas do queijo artesanal, a Associação Comer Queijo, que também representa a emergência desses comerciantes se fortalecendo, né? É muito triste no Brasil que, às vezes, o comerciante ele tem uma imagem negativa. É aquele cara que se aproveita do produtor para vender mais caro para o cliente. E não, hoje em dia a gente tem uma associação de comerciantes de queijo no Brasil, que é super importante, que valoriza e está sempre em contato com instituições, com associações de produtores, para resolverem juntos problemas que são comuns. E um outro fenômeno que a gente está observando, que é uma tendência, é que São Paulo está conseguindo deslocar o eixo do queijo artesanal, que historicamente sempre foi em Minas Gerais. São Paulo está ficando realmente muito fortalecida, está essa emergência de São Paulo como um estado queijeiro artesanal, símbolo da inovação, porque como eles não têm obrigação histórica de fazer uma receita de queijo, que já é indicação geográfica, eles estão podendo ousar e fazer tudo quanto é tipo de queijo, como vocês veem nessa mesa, que é uma mesa do coletivo Caminho do Queijo Artesanal Paulista. Eles têm casca lavada, queijo mofado, queijo azul, eles utilizam fermentos também para poder dar mais tipicidade e características para esses queijos. E, finalmente, outra coisa muito importante é o fortalecimento do associativismo, que são comissões interinstitucionais, como a Associação Comer Queijo, a Sertão Brás, com a Emater, com o SEBRAE, com outras associações de produtores, que estão chegando à solução de problemas comuns, que é regulamentação, etiquetagem, traçabilidade, para que esse queijo artesanal dê essa segurança para o produtor, que isso é a coisa mais importante. E formações também. E aí uma tendência também é a tendência do desenvolvimento sustentável, porque a evolução das boas práticas de agropecuária, higiene e fabricação, elas estão mudando também, os produtores estão tendo mais consciência disso, né? E uma das coisas que eu sempre batalho, e muitas reportagens no meu blog no estado de São Paulo, e é a questão da alimentação das vacas. Porque aqui na França,
o leite de uma vaca que come silagem, microbiologicamente, ele não é adequado para ser fabricado de leite cru. Então, a gente tenta também passar essa consciência para os produtores, para evitar também essa polarização. No meu entender, a gente tem mercado para todo mundo no Brasil. O consumo de produtos lácteos e queijo no Brasil, né, porque não é considerado também o queijo que é clandestino, ele é menor do que no Chile, por exemplo. Então, eu acho que essa polarização não deveria ser incentivada, porque a cultura queijeira não é fortalecida com essa polarização. Eu acho que tem lugar para todo mundo, e o queijo artesanal ele vai ser como um produto mais sofisticado, um produto mais valorizado, que tem mais valor agregado, mas ele nunca vai disputar com a indústria, é impossível. Então, eu acredito que a gente deve favorecer essa amizade entre a indústria e o artesanal, e é por isso que eu estou feliz de participar desse evento hoje, inclusive com pessoas tão importantes da indústria que vão falar logo após de mim. Logo após eu, desculpa, o meu português às vezes falha. E uma outra tendência também, que é a apropriação de discursos, isso eu estou vendo muito na França. Então agora, essa questão da apropriação da história humana do produtor, já tem vários produtos na França que eles põem a foto dos produtores na caixinha, no iogurte, no leite, e fala, esse produto aqui, ele está pagando 40 centavos de euro por litro de leite para os produtores. E na França isso é um pagamento alto, né? Para vocês terem uma ideia, indústrias como Lactalis, eles pagam mais ou menos 200 euros a tonelada de leite. Já um queijo de denominação de origem protegida, como o Beaufort, que é o mais bem pago na França, paga 800 euros para uma tonelada de leite. E o Beaufort coloca o produtor dele conta a história do produtor, então a indústria tem se apropriado desses discursos também, de fazer, de colocar o produtor de leite na frente, olha aqui o nosso produtor, ele é bem pago, ele é bem valorizado, né, porque se a gente falou qual era a má reputação do queijo artesanal, por outro lado, a má reputação do queijo industrial é que paga mal o produtor de leite. E isso, hoje em dia, que a gente se preocupa muito com essa questão humana, é muito importante. E outra coisa também que na Europa está sendo prestado muito atenção é a questão do bem-estar animal. E isso é uma coisa que todo mundo tem que ser bem tratado, os animais também. Mas o que é bem-estar animal? O que é uma vaca ser feliz? Isso vai ser diferente na França e no Brasil também, porque o contexto natural é muito diferente. Mas aí eu estou mostrando um exemplo de uma ONG europeia, que é internacional, que eles foram em vários supermercados e etiquetaram queijos de cabra para falar, essa cabra ela não sai para pastar, essa cabra só fica presa o dia inteiro. Isso obrigou a Associação Nacional dos Criadores de Cabra na França, eles estão revendo todas as práticas de gestão de rebanhos, e agora todos os rebanhos vão ter que ser obrigados a ter uma área de exercício, pelo menos, para as cabras poderem saírem e pastarem. Então, a gente vê que isso tudo só está mudando porque tem um consumidor por trás que pede também. Inclusive, essa ONG, ela denunciou várias indústrias que utilizavam fotos de cabras super felizes num pasto bem lindo e verdinho, e essa cabra que fazia esse leite nunca saía. Então, essa questão do bem-estar animal está muito presente também na França. Acho que eu já passei do meu horário. Bom, aí mais um exemplo de produtores de leite que estão colocando a cara literalmente nas caixinhas. E muito obrigada. E vamos abrir para as questões. Deixa eu parar a minha apresentação de tela. E aí, deu para escutar tudo, pessoal? Eu não estou escutando você. Obrigada, Débora. Foi uma excelente palestra e acredito que a nossa audiência também gostou. E tanto que nós temos muitas perguntas. Então, eu vou selecionar algumas, tá? Tem algumas que são repetitivas,
Sim. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é da Simone Távora, do Paraná. Ela pergunta, todos os produtores, as propriedades são livres de brucelose e tuberculose? Os produtores pasteurizam o leite? Acho que tu pode falar como é na França e como é aqui, né? Na França, sim, todas as propriedades são livres de tuberculose e brucelose. No Brasil ainda não, mas eu espero que isso vai acontecer no Brasil ainda. Eu espero que seja rápido, porque isso é indispensável para a qualidade do nosso queijo artesanal. Mas, para isso, talvez a gente teria que ter alguma iniciativa política, né? Eu sugiro, por exemplo, o lançamento do Bolsa Vaca, né? Porque cada vaca aqui na França, ela tem um chip na orelha, um brinquinho, que tudo que essa vaca passou é registrado. E os produtores aqui na França recebem subsídios, né? Para vacina dessas vacas, para tratamento dessas vacas. Então, é muito mais fácil que isso aconteça na França, porque tem toda uma política de Estado voltada para isso, né? Então, a traçabilidade do rebanho, vacinas, inclusive, mesmo nas salas de ordenha, tem salas de ordenha que a vaca é pesada na entrada e na saída, e as máquinas de ordenha já fazem exames. Se a vaca tiver uma mamite, aquilo já é identificado na hora. Então, o leite cru aqui, a maioria dos queijos artesanais é leite que são as denominações de origem protegida, principalmente. A gente tem 45 na França, né? Com mais 3 cremes e manteigas, enfim. Não sei se eu respondi. Respondi? Alô? Oi, Débora. Oi. Respondeu, sim. Acho que caiu aqui a conexão. Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou ouvindo você, Bruna. Sim, a gente está te ouvindo. Deu falha aqui, eu acho que o pessoal não está nos vendo. Caiu. Aqui no meu outro computador caiu, olha. Caiu, né? Ó. Caiu. Agora Vou tentar, vou ver quando volta, Bruna. Eu não estou conseguindo botar a Débora. Eu tô aqui. Ele ainda não voltou no computador, olha. Tá travado. Eu que estou ao vivo agora. Eu botei pro Amado. Vê se o Amado vai aparecer. Eu que estou ao vivo. Eu só quero deixar registrado que muito obrigado para todo mundo, tá? E é um privilégio ter a Débora como palestrante aqui. E oportunamente agora tivemos algum problema de conexão. Provavelmente vamos encaminhar todas essas perguntas para a Débora, para ela ir respondendo, tá? E ela poderá responder, como a gente já anunciou anteriormente, ao vivo, e vamos colocar essas respostas pelo Face da AGL. Isso aqui está fora do protocolo, normalmente não funcionaria assim, mas eu volto a agradecer a todos, tá? E eu acho que por hoje fica mais ou menos tudo definido. Bruna, tem alguma complementação a ser feita? Eu estou tentando voltar aqui com a Débora. Eu estou aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou, pessoal. Okay. Débora está ao vivo agora. Então, para não atrapalhar o nosso cronograma, eu sugiro que vocês me enviem as perguntas e aí eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas para que vocês possam divulgar no Facebook da AGL, se tá bom para vocês dessa forma. Sim, Débora. Como a gente voltou, eu vou te fazer mais algumas perguntas, que a gente tem um tempinho ainda, pode ser? Perfeito, pode sim. Tá bem.
Uma pergunta da Natália. Como é o controle da sanidade do gado na França e o controle higiênico-sanitário das fábricas? Pois para consumir leite cru e queijo proveniente de leite cru, a sanidade dos animais é muito importante. No Brasil, vários produtores não possuem o controle da saúde dos animais e também não possuem estudos científicos que comprovem que a maturação elimina os micro-organismos patogênicos, sendo um risco seríssimo para a saúde pública. Pode responder? Então, na França, existe esse controle que está sendo revisto agora. Inclusive, eu passei 15 dias agora viajando, entrevistando vários pesquisadores, porque nós vamos realizar um seminário dia 23 de junho, que várias práticas de higiene estão retornando ao que era feito antes. Então, eles estão favorecendo, como a qualidade da saúde dos animais ela é muito boa, né, e muito bem acompanhada, eles estão retirando algumas práticas que são consideradas ultrassanitaristas. Então, por exemplo, os queijos de denominação de origem, como Beaufort, Comté, Reblochon, Saint-Nectaire, não é permitido mais fazer o pré-dipping, antes e depois da ordenha. Eles só limpam com um paninho ou com uma palha seca para tirar o excesso de sujeira e com um pano seco, e fazem a ordenha sem fazer desinfecção, justamente para poder conservar as bactérias. Mas isso tudo está sendo estudado com ferramentas de metagenômica, que são ferramentas bem avançadas de estudo do DNA dessas bactérias, e o ciclo de vida dessas bactérias até no final da maturação do queijo. Então, essa questão que para a gente no Brasil, Natália, preocupa tanto, é uma questão que a França já passou por isso. Então, a realidade entre nossos dois países é muito diferente. Outra questão, a gente tem que pagar desses produtores. E a partir do momento que os brasileiros estão colocando a sua cara nesse produto, estão divulgando a sua história, se tiver algum problema epidemiológico, né, porque ao mesmo tempo que a Natália fala que tem muito problema epidemiológico, onde estão esses dados epidemiológicos? Porque crise sanitária acontece tanto em produtores da agricultura familiar quanto em indústrias. E ambientes que são muito desinfetados, eles têm mais propensão de ter um problema mais sério do que ambientes que têm uma diversidade de bactérias que vão lutar para ocupar esses. Então, isso é o que está sendo discutido na França agora. Então, ao mesmo tempo que existe toda uma literatura científica, principalmente baseada na literatura norte-americana, que é um sanitarismo exagerado, todos esses paradigmas estão sendo revistos agora, justamente por conta do aumento dessas doenças autoimunes e doenças que vêm de alimentos ultraprocessados, do excesso de consumo. Então, o consumidor está desconfiando. Hoje em dia, a gente não sabe muito mais em quem confiar, né? A gente tem excesso de informação, é a mesma coisa com a crise do Covid, do coronavírus. A gente não sabe se toma esse remédio, se toma aquele, para onde que vai. Agora, de certa forma, nós não temos dados que tem mortes por queijo de leite cru no Brasil. Esses dados praticamente não existem. E se tiver alguém que tem esses dados, eu gostaria muito de ter acesso para a gente poder entender esse problema. Muito bem. Débora, tem duas perguntas aqui que são semelhantes, do Flávio e do Carlos Badilho. É a seguinte: qual a sua opinião sobre a fiscalização frente à produção artesanal? Isso em relação aos estados que tu tem mais conhecimento. E aí a outra pergunta é como está sendo feita a fiscalização do queijo artesanal do Brasil, especificamente no estado do Rio Grande? A fiscalização do queijo artesanal do Brasil, ela é muito deficiente porque o governo não tem pessoal, nem carro, nem estrutura suficiente para fazer. Então, a maioria, 99% do queijo artesanal brasileiro de leite cru é clandestino. Isso é uma pena. Então, a minha solução para isso
seria que os produtores pudessem fazer um autocontrole. E é isso que eu tenho sugerido a todos os mais de 80 associados da Associação Sertão Brasa. Eu peço para eles, ensino nas minhas formações, a fazerem o autocontrole, que é eles mesmos se responsabilizarem de ter toda a documentação. É indispensável ter toda a documentação de vacinação das vacas, de exame dos rebanhos, de exame da água, de exame dos profissionais que trabalham na transformação desse leite. Então, como a gente ainda não tem como a fiscalização governamental ela não tem infraestrutura para fiscalizar todo mundo, e não é má vontade, é realmente uma falta de estrutura, porque eu conheço excelentes fiscais que fazem excelentes trabalhos, mas eles realmente têm essa deficiência de falta de estrutura, de logística, de material. Então, nós estamos tentando dar essa consciência para o produtor, porque se não for um produto seguro, ele tem que ter confiança, que ele come esse produto na casa dele, ele dá para os filhos dele, né? E se ele vende alguém passar mal com esse produto, ele vai ser o primeiro prejudicado. Então, isso é o que acontece na França. Então, na França acontece assim, os fiscais não vão, eles vão na sua queijaria ao momento de te dar a sua certificação, e depois eles não voltam mais. Eles voltam se aparecer um produto contaminado no mercado. Aí eles voltam e pedem para ver o seu autocontrole. Aí você solta todo o seu dossiê, que você já tem que ter na sua casa, e é isso que eu aconselho a todos os produtores, a preencherem essas tabelas, que são chatas de preencherem, mas são essenciais, não só para dar segurança para o consumidor, mas até porque se você tiver um problema no seu queijo, e você volta nesse controle das suas tabelas de fabricação todo dia, você sabe, esse dia aqui o fermento não estava muito bom, eu fiz um teste de Ornick no fermento, ele não estava acidificando. Então, esse controle, esse autocontrole, que não é esse autocontrole da indústria de HACCP, é um controle mais personalizado, que você pode colocar nessa tabela até se estava muito sol ou muito frio. Infelizmente, nós não temos política pública para isso ainda, mas, felizmente, tem muitas associações, como a Sertão Brasa e outras, que já passam essa consciência para os produtores associados, como a Procam, como a Associação dos Produtores do Cerro. No Rio Grande do Sul, eu não conheço uma associação de produtores artesanais que faça isso, mas eu já tive alunos brasileiros do Rio Grande do Sul que vieram à França e que a gente conversou sobre isso e tem essa consciência também. Débora, devido ao tempo, eu vou te fazer uma última pergunta, tá? Que é em relação a como é a assistência técnica, tanto de produtores como de beneficiadores na França. Tem alguma política pública? Como é que é o papel do governo? Sim. Tem uma política pública que tem várias frentes de financiamento, de subsídios, né? Tem subsídios para vacinas, para exames, cada vaca do rebanho recebe um valor anual que é para ser investido nessa vaca. É como se fosse um Bolsa Vaca. Eu brinco, mas é assim mesmo. E tem, por exemplo, o Controle Leiteiro, que é uma instituição que ajuda muito os produtores de leite a ver se eles estão fazendo a ordenha direitinho, que fazem toda a gestão. Até eu visitei uma fazenda ontem, por exemplo, que eles conseguiram, com esses subsídios, comprar um robô que raspa o curral, para o curral ficar sempre limpinho. Aí a vaca, se ela deitar, ela não vai ter mamite. O curral é raspado por um robô, depois ele é lavado. Então, a questão, por exemplo, as ordenhas, elas têm brumizadores para soltar uma neblina em cima das vacas, que é uma coisa que afasta os mosquitos. Então, são pequenos detalhes que são pensados por essas instituições que dão assistência aos produtores, e essa assistência, as pessoas já pagam muito imposto. Então, isso é um retorno do imposto, não é que o governo está dando, é um retorno do imposto que essas pessoas pagam. Então, assim, é realmente um exemplo, e eu fico feliz de contar esses exemplos da França para que
possa inspirar os brasileiros, o governo brasileiro a fazer isso também, porque quando a gente vê uma campanha, por exemplo, assim, um desafio, eu te desafio a tomar um copo de leite, mas ninguém precisa de me desafiar para tomar um copo de leite, eu tomo, porque eu gosto de leite. Se desafia porque talvez já é uma coisa que está meio... Você precisa ser desafiado para comer um queijo, para tomar um leite, é porque talvez é uma coisa difícil, né? Então, a gente precisa mudar isso, essa cultura queijeira, tanto em todos os estados, que vamos, né, fazer as coisas direito. A gente não é porque é queijo artesanal que tem que ser feito mal feito. Todos os meus alunos, eu falo, por favor, a melhor forma de defender o queijo artesanal é ter um rebanho todo vacinado, certificado, é fazer as coisas com muito capricho. Essa é a melhor forma de defender e de se engajar para o movimento do queijo artesanal. Isso aí. Muito obrigada, viu, gente? Gostei muito do bate-papo e espero ter correspondido e vou aqui acompanhar com atenção as outras apresentações que parecem que vão ser muito interessantes também. Débora, a Angélica te agradece. Depois tu pode ler ali no chat, o pessoal está te elogiando bastante. Acho que a tua palestra contribui bastante para essa discussão que nós estamos propondo. Então, nós gostaríamos de te agradecer pela tua disponibilidade e lembrar a todos, então, que as perguntas que não foram respondidas pela Débora vão ser respondidas em um vídeo que vai ser disponibilizado depois no YouTube, no canal da AGL. E temos o nosso próximo encontro, então, na quinta-feira, dia 18, às 4h30, com o tema Mercado de Queijos e Suas Tendências, com o senhor Fábio Scarcelli, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Queijos. Obrigada a todos e até lá. Obrigada, gente. Tchau.